Com as populações sendo liberadas e as economias sendo reativadas na maior parte do mundo, parecia que a pandemia do coronavírus estava controlada. O tema nos mercados financeiros passou a ser a recuperação econômica. E o clima era de total otimismo. Até a semana passada. Mas o que parecia ter ido, na verdade, não foi. A pandemia, na verdade, tem crescido. São mais de 8 milhões de contaminados. Em alguns dias, com recordes de casos. Isso, logicamente, aumenta a incerteza entre governos, políticos e, naturalmente, o mercado financeiro de uma segunda onda do vírus. E foi isso mesmo que assustou o mercado e segue assustando. Com a epidemia controlada em Nova York, o número de casos tem se mantido alto nos Estados Unidos. Novos epicentros da Covid agora se encontram na Flórida, no Texas, no Arizona e nas duas Carolinas, a do Norte e a do Sul. E você vai ver ainda uma super novidade do Invest News. Roda a vinheta. Muito bem, amiguinhos e amiguinhas desse Brasil. Doni Denúcio, você sabe que o Invest News está sempre inovando e hoje tem... Na vanguarda. Na vanguarda. Puxando o tele não. Puxando a vanguarda visionário. O jornalismo econômico brasileiro. Exatamente. Não, os conteúdos de investimento em finanças pessoais. Inteligência financeira, o que vai acontecer? Você sabe que tem um negócio que é muito legal, tem em casa, que é a Alexa. Sim. A Alexa é da Amazon. Certo. A Amazon... É do Jeff Bezos? Deve do careca. Certo. Aí o que acontece? A Alexa conversa. Pililico, meu filho, adora conversar com a Alexa. Só que agora tem a skill do Invest News. Então você vai lá, instala a skill do Invest News, você instala pelo celular, carrega nas suas Alexas, eu tenho várias Alexas, e quando você quiser as notícias, você fala: Alexa, quais as notícias do Invest News? E aí ela começa a falar as notícias. Então, você vai poder ouvir o Cafeína comigo e com o Doni no Alexa. Depois conta se gostou. É basicamente isso. Ou seja, a gente tem conteúdo aqui do Invest News no site investnews.com.br. Tem. No YouTube. No YouTube. Nosso canal Invest News. No Instagram. No Facebook. No Twitter. No Spotify. Naquele outro que eu não sei. No SoundCloud. E no Google, não sei o que lá. E não bastasse tudo isso, agora também Alexa. Estamos na Alexa. Exatamente. Então, instala o skill, porque bora trabalhar. Doni, qual seria o tópico de hoje? Desde que as economias começaram a reabrir, até antes, na verdade, já se falava do temor de uma segunda onda do coronavírus. Isso porque epidemias costumam acontecer em mais de um momento. Às vezes 2, 3, mesmo 4 ondas, como foi o caso da gripe espanhola um século atrás. Há o temor de que com o coronavírus ocorra o mesmo, como dá margem para ver nessa imagem com dados da Universidade Americana de Minnesota. Olha só que interessante, Sami. E tem que ficar muito esperto, porque há cenários piores na simulação. Em um deles, a próxima onda é pior do que a anterior, o que aconteceu na gripe espanhola em 1919. Então a gente teve aí a segunda onda mais forte que a primeira. Também se fala em ondas iguais ou em ondas cada vez menores, vai perdendo a força. Então é como se fosse aquele tsunami que bate a primeira, depois vai chegando com menos força à medida que vai se invadindo. Mas não há consenso científico de que epidemias impliquem necessariamente em várias ondas. O temor que levou os mercados a caírem aí no começo da semana, na semana passada, é que as economias voltem a fechar, ou seja, mais prejuízo para o PIB dos países. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, por exemplo, falou na última segunda que pode ser que volte à quarentena caso suba o número de mortos. E aí o que acontece? Esse temor se tornou mais agudo agora, na primeira quinzena de junho, devido ao número de países que voltaram a ter problemas com o coronavírus depois de dar a epidemia por controlada. Então, começou pelo Irã, no início de maio, teve depois um surto em Seul, na Coreia do Sul. Na China, parte da cidade de Pequim entrou em quarentena no fim de semana devido à transmissão em um mercado popular. Nos Estados Unidos, enquanto isso, o número de casos, que caiu em alguns estados, aumenta em vários outros. Em todos os países, o script é o mesmo. A economia reabriu, as pessoas voltaram,
Aí voltam a se contaminar, se aglomerar, número de casos aumenta. Bom, dá para dizer que a China é um pouco diferente, pois tem descoberto os novos casos já no início e agido rapidamente, assim que detectaram a transmissão comunitária. Em Wuhan, que registrou novos focos de Covid em maio, a resposta do governo foi testar 2 milhões de habitantes lá, isolar os casos ativos e interromper a contaminação. Mesmo assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está preocupada com esse novo foco em Pequim, pois a descoberta veio quando já havia contaminação em outras partes do país. E nessa análise, Samir, é só interessante ressaltar o seguinte, que exceto talvez pelo Irã, que retornou a padrões do pico da epidemia, nenhum dos casos se compara ao pior momento da contaminação. Então, não se configura ainda uma segunda onda. Existe o temor? Sim, estamos falando dele, fizemos agora um programa especial sobre isso, mas ainda não se configura formalmente uma segunda onda. No Irã, sim, os 3.000 casos por dia de agora superam os casos em março, que tinha sido o pior momento da crise sanitária no país. Na Espanha, ainda tem um número de casos relativamente baixo, 160 por dia, mas eles quadruplicaram em menos de uma semana. Exatamente, tem que lembrar que nos Estados Unidos, muitos especialistas não estão falando em segunda onda, mas a continuidade da primeira, já que o número de mortes não caiu consideravelmente, como aconteceu na Europa e na Ásia. Em vez disso, a epidemia migrou de Nova York, que era o epicentro lá do problema nos Estados Unidos, para estados que não tinham sido tão atingidos, como o Texas, Arizona, Flórida, Carolinas do Norte e do Sul. Talvez a Flórida possa estar sofrendo uma segunda onda. O estado chegou a ser um dos epicentros lá no início, mas conseguiu conter a contaminação. Mas agora volta a registrar mais de 1.000 casos por dia, principalmente entre jovens. Mais de 1.000 casos por dia, bastante coisa, hein? E no caso da Arábia, o ressurgimento do coronavírus pode levar ao cancelamento da peregrinação a Meca pela primeira vez desde que o reino foi refundado em 1932. Seria um evento histórico. Mas o caso que está deixando o mundo financeiro, os analistas mais preocupados neste momento ainda é o de Pequim, com 21 bairros sob quarentena desde domingo e segunda, devido ao foco surgido em 2 mercados da cidade, supostamente através do salmão vendido lá no local. Mas nem todas as notícias são ruins. Se os focos em Pequim e nos Estados Unidos preocupam, outros dados animam quem acha que o pior momento já ficou para trás. Esse otimismo vem, por exemplo, da maneira como a Coreia do Sul e a China até agora lidam com os casos recorrentes e também com as medidas adotadas pelos Estados Unidos para não deixar a economia parar. É interessante esse aspecto, Samir. Vamos entrar então, mergulhar um pouco mais nele, né? As estratégias que têm dado certo ou têm servido de referência. Uma estratégia bastante elogiada tem sido como a Coreia do Sul rastreia e isola novos casos desde o começo de maio, ainda que o número de contaminados continue crescendo no mesmo ritmo, cerca de 50 por dia em Seul desde o final do mês de maio. O país aplica muitos testes e dispõe não só de uma rede de saúde bem equipada, como também de locais para que os contaminados que estão sem sintomas ou com sintomas leves possam se isolar. E tem um outro exemplo interessante para analisar, que é o do poder da testagem em massa para evitar uma nova epidemia. Depois de registrar em maio menos de 50 casos em Wuhan, primeiro epicentro da epidemia, no começo do ano, o governo resolveu testar simplesmente a população toda, inteira, todo mundo. E quase fez isso. Foram 10 milhões de testes aplicados em 10 dias. 1 milhão de moradores não foram encontrados ou não voltaram à cidade depois do lockdown de janeiro a março. Mas esse esforço impressionante acabou funcionando. Nos Estados Unidos, alguns analistas, no fim da semana passada, consideravam que o mercado anda exagerando no medo de um novo fechamento da economia, mesmo que o número de casos volte a subir. Eles argumentam e reforçam o coro aí com as falas do Donald Trump e do Larry Kudlow, que é conselheiro econômico da Casa Branca, e que essas autoridades falam que a economia não fechará de novo. É claro que isso tem que ser visto com uma certa ponderação, já que o governo americano não tem poder de impedir os estados e cidades americanas a voltar a fechar. Mas há muito mais pressão agora, depois de todo o estrago causado pelo
isolamento entre março e maio. Mesmo assim, as ações do Federal Reserve para dar liquidez no mercado, como o anúncio na última segunda de que vai comprar títulos de dívida de empresas, dando assim mais liquidez ao mercado, reduz o risco de uma nova queda forte nos preços das ações. Mesmo na hipótese de um novo isolamento, dificilmente veremos as quedas e as derrubadas nas vendas de março. E todas essas ações, ponderam os defensores de que esse pânico de momento é passageiro, fazem crer que uma nova onda não vai ser forte como a primeira, porque houve aprendizado, como a importância das máscaras, porque a pressão é maior por abertura, porque o mercado está preparado, mais preparado ou menos, ou até mesmo porque o isolamento, em último caso, tende a ser mais curto. Mas aí surge uma questão, Samidar. Que questão é essa? Quais? Uma só. E se viesse a segunda onda de fato? Se ela se concretizar? O que aconteceria? Bom, vamos pegar o exemplo da cidade de São Paulo, por exemplo. Nos 2 meses, ou pouco mais, quase 3, na capital paulista, deu para ver com o balanço do primeiro trimestre quais setores e empresas foram melhor. Saúde foi um setor de proteção no pior momento da Bolsa, lá em março. A Notre Dame Intermédica e a Rap Vida, que são dos setores da saúde lá, eles se beneficiaram pela situação complicada na saúde pública durante a pandemia, além de contarem com custos baixos. Já em outro setor, vale mencionar a Vale, que é a principal estrela aí do setor de mineração. Sofreram uma queda de quase 40% no pior momento, mas a empresa teve um primeiro trimestre melhor do que 2019, quando teve parte da produção paralisada pela aquela tragédia de Brumadinho. Também ajuda a recuperação a produção chinesa, com os preços do minério de ferro atualmente em alta. Então, a China teve aquele primeiro baque, pegou na Vale, mas logo depois a China se recuperou. Agora tem essas preocupações que a gente falou. Não, e a gente falando aqui de setores, de áreas, de segmentos, o que acontece? Mudanças como uma maior adesão ao ensino remoto, ensino à distância em meio a essa pandemia, beneficiam as empresas na área de educação que estão posicionadas nesse sentido. Então, Cogna, Croton, você está vendo os códigos das ações aí na tela, são 2 dos exemplos, tendem a se beneficiar no longo prazo pela necessidade de aulas e cursos à distância, né? Estão melhor adaptadas ao modelo do que várias outras faculdades ou universidades do mercado. É uma área, então, que veio assim para crescer com bastante vigor e que não deve voltar ao estágio inicial que existia pré-Covid. E tem ainda as companhias elétricas, né? Ressalvadas as diferenças de segmentos, sofreram menos no geral. Empresas de distribuição são mais afetadas por queda na demanda, inadimplência, roubos de energia e por aí vai. As empresas de transmissão e geração contam com um mercado relativamente mais estável, mas é preciso levar em conta essas diferenças aí, sabe? Muito bom, é isso, seu Doni. Tem algumas perguntas, vamos falar de algo. Aqui. Perguntas mandadas agora pelos internautas. Você sabe que o homem invisível estava lá à espera do médico, aí a secretária chamou o médico e não atendeu. Ele falou, avise que eu não posso vê-lo. Mas vamos lá, homem invisível. Bom, já ouvimos aí um panorama a respeito de todo esse temor do mercado. A segunda onda vem, não vem, aquele gráfico todo ondulado. E aí eu quero saber qual é a opinião do nosso Harvard Boy. A opinião é o urso do pica-pau. Não, a opinião é que você pega os Estados Unidos, não é a segunda onda, é a primeira onda em outros estados. Tá. Então, você não pode pegar um país do tamanho dos Estados Unidos ou até mesmo do Brasil, achar que tem uma relação muito próxima entre São Paulo e Acre, ou São Paulo e Mato Grosso, ou São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, cada um tem sua dinâmica. Então, acho que as pessoas estão confundindo a primeira onda, que chegou em países, em locais que não tinham sendo afetado antes, com segunda onda. Aparentemente, não vai ter segunda onda forte. Por quê? Porque as pessoas estão ligeiras. Todo mundo está usando máscara, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo as pessoas usando máscara, as pessoas estão preocupadas. Agora, não dá para brincar. Se você descuidar, o vírus pega. Até porque passou o pico não significa que o vírus vai embora. A gente só passou o pico de mortes. Em relação à queda da Bolsa, há sim uma possibilidade de uma nova queda. Por quê? Porque está todo mundo em cima de expectativas. E a gente tem problemas políticos no mundo inteiro, a gente tem protestos no mundo inteiro, então acho possível. E aqui também a gente tem essas incertezas sobre a situação fiscal do país, sobre como vai ficar a economia. Então acho possível. Agora,
ondas eu acredito que serão, caso tenham, menores, de menor agressividade do que a primeira. Eu acho que o aspecto central do que você fala, eu concordo, é uma curva de aprendizado que hoje se tem com relação ao coronavírus. Então, ainda que não se possa saber exatamente, dimensionar na vírgula como vai ser o impacto nas principais economias do mundo, a gente pode sim dizer que governos, economistas, cientistas, investidores sabiam menos a respeito do coronavírus do que sabem agora. Então tem toda uma comunidade internacional que já passou a analisar, estudar, ver os primeiros efeitos do coronavírus e, caso aconteça para valer uma segunda onda, estarão mais bem posicionados para ter as reações de forma mais rápida, para ter a adoção de medidas mais efetivas para conter a disseminação da doença e por aí vai. Então, é como se o mundo tivesse... Já não é... Já é gato escaldado, né? Já viu uma primeira vez, já opa. Então, agora vamos adotar determinado padrão de medida, comportamento, orientação do ponto de vista populacional de medidas que devem ser tomadas ou não, enfim. E do ponto de vista do investidor, como esses novos receios podem trazer volatilidade, oscilação no mercado, períodos de investidores mais tensos, nervosos e os preços subindo e caindo com maior velocidade, voracidade até, fica sempre aquela nossa recomendação. A gente não está falando aqui com um mega investidor, trader que faz 70 operações por dia. Não, estamos falando com você, pequeno investidor que tem o seu dinheiro um pouco em renda fixa e já está na renda variável ou começou a ir para a bolsa. Para você é sempre importante, assim como é para a gente aqui, manter o horizonte no longo prazo. Dinheiro que você pode precisar no curto prazo, bom, esse você deixa num investimento mais seguro, mais estável, que não vá sofrer com todas essas oscilações do mercado. Agora, se você tem um capital que você pode investir pensando lá na frente, sua aposentadoria, 5, 10, 15, 20 anos, bom, aí sim pode fazer muito sentido até aproveitar essas oscilações do mercado para se beneficiar do ponto de vista de retorno dos seus investimentos. Falou muito e falou bonito, Doni Denútil. Faça como o Doni Denútil, se prepare para o longo prazo. Assim você não é pego de calças curtas. Agora, hoje tem, à noite, quarta-feira, tem Copom. Sim. Então, a gente deve assistir a uma queda, muita gente apostando em 0,75. De qualquer forma, amanhã, no Cafeína, a gente conta tudo para você. E hoje, à noite, também terá a nossa live. Aquele momento festivo que as pessoas podem perguntar, podem nos xingar, podem fazer pedidos, podem flertar entre si, não sei também. De qualquer forma, Doni, vamos trabalhar porque hoje o dia promete. Vai ser longo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.